Eu vou explicar para você agora porque o Sul e o Sudeste têm tanta raiva da gente aqui do Nordeste. A gente é o segundo maior colégio eleitoral. Nas eleições do ano que vem, você vai poder observar isso. Você vai ver a situação seguinte. Lembra quando teve a eleição do Lula, que a gente perdeu aí no primeiro turno? A gente ficou bem triste. Segundo turno, a gente também ficou assim meio pensaroso e com medo. A gente ficou pensando, meu Deus do céu, mas aí vai que abre as urnas do Sul e do Sudeste. Tem a contagem de voto e a gente diz o seguinte, daqui a pouco vai virar. Por que vai virar? Porque vai abrir as urnas do Nordeste. A gente aqui é um povo que, sabe, a gente é bem perseverante e a gente sabe que a participação política dentro de um colégio eleitoral, a gente aqui tem a maioria. E a gente consegue sim colocar para cima qualquer presidente que a gente queira. Exemplo, tá aí o nosso presidente Lula. Mas eu vou falar para vocês por que as pessoas lá do Sul e do Sudeste têm tanta raiva do nordestino. Eu acredito que seja mais uma construção histórica, sabe? Muitos deles não vão em busca de ler livros históricos, científicos, que mostrem como é que funciona toda essa engrenagem, né, de xenofobia, eugenia, preconceito, tudo isso que as pessoas vêm falando no dia a dia. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui na perspectiva daqui mesmo do TikTok, sem estar dando aula, porque aqui eu não estou para dar aula, viu, gente? Só para conversar com vocês. Quando eu lembro da história, eu percebo o seguinte, a maioria dos africanos escravizados, esses chegaram aqui no Nordeste. Recife e Salvador era justamente o ponto de partida dessa gente, aonde chegavam em busca ali de se fazer Brasil, né? E esses africanos, eles vieram para cá, trazidos pelos europeus, para serem escravizados. Vieram, foram judiados, sofridos e escravizados, e aí você observa o seguinte. Por 300 anos, o Brasil ele teve o povo preto como submisso. Quem estava ali na lavoura, quem estava ali na casa grande, quem estava ali no serviço braçal era essa gente. Era o meu povo. Quando, depois do ano de 1988, que veio ali a abolição, essa gente ficou desamparada. Não se tinha mais o querer por essas pessoas. Não era mais importante, não era bom que o Brasil fosse visto, né, aos olhos desse povo brasileiro, né? Mas antes disso, você perceba que existiu a mixigenação. Juntou-se todo mundo, juntou-se o europeu, juntou-se o indígena, juntou-se o africano e aí fizesse aquela mistura. O Sul e o Sudeste, ele se livrou bastante com relação à mixigenação, quando eu digo assim de maneira bem profunda, porque era justamente aqui que chegava o povo preto. Era aqui, em Salvador, Recife, que esse povo africano desembarcava. E daqui ele ia para o Brasil inteiro. Quando veio a imigração, que os europeus aqui chegaram, esses vieram justamente com o objetivo de embranquecer. Era esse o objetivo do Estado. Eles queriam sim embranquecer, porque eles tinham vergonha do que tinham feito ao povo preto, ao povo negro. E aí eles disseram o seguinte, vamos fazer uma política de embranquecimento e para isso precisamos trazer pessoas da Europa. E aí chegaram imigrantes aqui a todo vapor. Com isso, esse imigrante, ele veio justamente para tomar posse de tudo que os ofereceram. Ofereceram para ele uma vida melhor, que lá na Europa estava em guerra, a situação não estava boa. Ofereceram para ele trabalho, terra, tudo aquilo que poderiam justamente entrar em acordo com o negro, com o preto, com aquele trabalhador que sempre esteve aqui presente, né, no dia a dia. Mas não, vamos fazer o acordo com o pessoal da Europa. E aí fizeram o embranquecimento. Um dos estados que mais recebeu imigrantes foi justamente São Paulo, né? Pessoal ali também de São Paulo. Aí você vai ali Rio de Janeiro, aí você vai para
Santa Catarina, esses lugares aí que geralmente eles têm bastante raiva da gente. Então, por isso que eu acredito que até hoje eles olham pra gente aqui no Nordeste como um povo que... eles pararam no tempo, né? Ficaram lá ainda, é um estado atrasado. E por muito tempo foi isso que foi visto. Os governantes, a maioria desses governantes era do Sul, esses não davam nem atenção para o Nordeste. Esqueceram da gente. Mas aí, quando, né, em uma nova perspectiva de política, vem um trabalhador, vem um rapazinho aí que tem a perspectiva, porque saiu daqui do Nordeste, eles começou a olhar pra gente. Começou a olhar. E é tão interessante a história porque você analisa o seguinte: de onde eles menos esperavam foi que veio um presidente que mudou tudo. Mudou o Brasil e o mundo. Hoje você percebe que o Lula ele está em qualquer lugar ali. Quando você olha, você vê o Lula. Seja no Sul, seja no Sudeste, seja no Nordeste, seja no Norte. Porque foi justamente um presidente que amparou a todos. Fez acontecer, independente de analisar a história como uns que querem se sobressair a outros. E é bem interessante discutir isso, porque às vezes eu fico analisando. Sempre que tem eleições, a gente fica vendo as pessoas se utilizando de xenofobia com a gente aqui do Nordeste. E xingam bastante. Quando eu estou aqui nas redes sociais, que dou a minha opinião também, eu recebo muitas críticas. E quando essas pessoas me verem ali, sabe, numa situação onde eu falo de política, eles vêm com força. Eles vêm com as críticas, eles se acham superiores às pessoas daqui do Nordeste. Muitas vezes sem nem conhecer a região. Ainda pensam que a gente aqui mora em uma casinha de taipa e ainda vai pegar água lá na fonte de jumento. Eles não imaginam que depois que o Lula chegou, nos livrou e nos libertou de tudo isso. Por isso que a gente aqui no Nordeste, o segundo maior colégio eleitoral, até hoje, a gente tem essa preocupação em sempre deixar o Lula ali em pauta. E dizer o seguinte: qualquer um que vá bater de frente com o Lula, ele não vai ter maioria dos votos aqui do Nordeste. Porque a gente só... Uma coisa que a gente não esquece é quem deu a mão pra gente. E quem tirou a gente da miserabilidade, sabe? E aí, quem fez isso foi o Lula. Acho que é por isso que a gente tem tanta, sabe, consideração. É isso, a gente considera. E aí a gente continua votando no Lula. E o ano que vem vai ser desse mesmo jeito. Se você é aqui do Nordeste, você vai receber um monte de nomes. Um monte de, sabe, porque as pessoas vão continuar a falar mal de você porque você votou no Lula. Mas continue votando no Lula, viu?